coloco as duas. Então, boa noite a todos. Nós vamos, então, começar a nossa segunda aula do tema Profecias que se cumpriram com a primeira vinda de Jesus. Então, qual é nosso objetivo nessas aulas? A gente lê a passagem bíblica do Antigo Testamento, a gente observa que isso é uma profecia e a gente vê como ela se cumpre no Novo Testamento. Muitas vezes a gente lê um versículo do Antigo Testamento e aquilo não parece ser uma profecia, parece ser outra coisa ou algo que foi dito só para aquele momento. Mas aí vem um escritor bíblico, né, do Novo Testamento, então ele é um profeta, e ele fala assim, para que se cumprisse tal coisa. Quando um profeta fala isso, ele está ressignificando o texto original. E um profeta, ele pode lançar luz a um texto, ele pode dar um segundo significado a um texto da Bíblia. Então, tem textos que no Antigo Testamento eles têm um significado e o autor bíblico dá outro significado. Por exemplo, Paulo, ele dá um significado para um texto de Isaías, porque o texto de Isaías, o Isaías está falando para o povo de Israel que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tinha preparado para eles. Mas Isaías estava falando num contexto imediato. Aí Paulo, ele vem lá no Novo Testamento e ele fala esse mesmo texto, só que ele fala para um contexto celestial. Ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor tem preparado para a gente. Então, a gente diz que essa profecia, ela ganha uma coisa que se chama de sensus plenor. Ou seja, eu peguei uma profecia local do Antigo Testamento e o autor bíblico, um outro autor bíblico, pegou essa profecia e jogou ela no outro significado. No caso das profecias de Jesus, não é uma questão, a maioria não é essa questão de sensus plenor, mas é que a gente pensa assim, será que ele está falando disso? Isso acontece, por exemplo, com muitos salmos. E a gente vai ver isso muito a partir da próxima aula, que a gente vai estar falando do ministério de Jesus, né? Porque a gente está falando, por enquanto, das profecias que se cumpriram no nascimento, a vinda, a origem e nascimento. Origem que eu digo origem familiar e nascimento. É bom lembrar que origem, na época de Jesus, a origem de uma criança, ela era contada pela parte paterna, ok? Então, um judeu, ele era judeu por parte de pai, tá? Isso é importante, por quê? Porque hoje os judeus, eles são contados por parte de mãe, né? Então, eles são contados por parte de mãe, mas na época de Jesus, a genealogia era toda masculina. E você vai ver, claro, escritores bíblicos que, de uma forma belíssima, pegam nomes de pessoas assim que a gente nunca imaginou que poderiam entrar numa genealogia e colocam, como, por exemplo, Raabe, né? A prostituta de Jericó, que ela é salva da destruição de Jericó, ela vai para o acampamento dos israelitas, lá ela se casa com um homem e ela se torna a progenitora de Boaz, que foi depois que casou com Ruth, né? E assim por diante, que são antepassados do rei Davi. E aí você vê escritores do Novo Testamento colocando assim, fulano gerou de, não lembro nem o nome do marido dela para vocês terem noção de que como ela é mais importante no caso. Fala assim, fulano gerou de Raabe tal. Ou seja, ele quis falar, olha quem Deus colocou na genealogia. Entendeu? Então, boa noite, Ariadne, que chegou. Gente, a Edilane tá sem energia. Edilane, tá, você fica à vontade, então, se quiser deixar para assistir depois a aulinha no YouTube, ver o que fica melhor para você, tá bom? Então, essas profecias de origem e do nascimento em si, as condições do nascimento que a gente está vendo
e que a gente está relembrando aqui, e eu já vou compartilhar aqui a tela. Eu estou compartilhando aqui, então, na aula passada, o que que nós vimos? Nós vimos que a primeira profecia E Ellen, messiânica era que a mulher teria um descendente, né? Essa profecia ela é escrita no 15º século antes de Cristo. Aí nós vimos a promessa repetida a Abraão e nós vimos algumas promessas aqui que ele nasceria em Belém e que seria um filho. Diga, Walter. oi. Oi. Então, a situação do sensus plenium não se trata apenas de uma questão interpretativa, é mais de adequação, seria isso? O sensus plenior é uma ressignificação. Pois é, não é só interpretativa, não, né? Não, não é interpretativo. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma profecia, seja de qualquer momento da Bíblia, e eu ressignificá-la. Tipo assim, eu olhar aqui e ver uma coisa, por exemplo, uma profecia que já se cumpriu, vamos supor, a profecia do escurecimento do sol e da lua. Essa profecia já se cumpriu, tá? Uma profecia dada por João, dada por Lucas lá, que Jesus falou. E aí eu vejo um eclipse e eu falo assim: hoje se cumpriu tal profecia. Aí eu tô querendo que ela se cumpra novamente. Eu não posso, entendeu? Mas a gente vai ver aqui uma profecia que a gente tem um escritor bíblico que ressignifica a profecia. Aí ela é sensus plenior. Então foi o que Paulo fez. Isaías, ele faz uma profecia para o povo, uma profecia de cumprimento local, né? E aí Paulo pega essa profecia e coloca essa profecia para um cumprimento global e um cumprimento para os fins dos tempos, ok? Ok, Então, não é obrigado. interpretação, é ressignificação. Eu pego a mesma profecia e falo outra coisa. Mas só um profeta, e aí a gente consideraria que aí teria que ser um profeta canônico, ou seja, um profeta que entrou dentro do cânon bíblico, ok? Um profeta que realmente tenha sido um profeta, um escritor bíblico, ele pode fazer essa essa ressignificação, tá? Então vamos lá. Então a gente viu que ele é um rei, ele seria um rei que viria da linhagem de Judá e de Davi, né? Ele seria o leão da tribo de Judá, nasceria em Belém e que seria um filho. Eu fiz um quadrinho, gente, porque essa aqui são as profecias que falam de onde ele viria, qual seria a descendência. Então, vocês vão ver que a gente vai ficar tudo lá na genealogia de Mateus, tem algumas outras passagens, mas a gente vai ver que foi prometido lá no Gênesis, né? As primeiras coisas foram prometidas lá no Gênesis acerca da questão da descendência. Então, elas foram escritas por Moisés, né? Só que elas foram prometidas muitos séculos antes, pelo menos 4 séculos antes de Moisés, ok? Porque a gente sabe que Moisés é uns 4 séculos depois de Abraão, né? Então, vamos ver a primeira promessa, que está lá em Gênesis 17, aí é o verso 7 e 8. Gênesis 17, o verso 7 e 8. Ele viria da descendência de Abraão, seria uma semente de Abraão, como é chamado. Então, em Gênesis diz assim, olha, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti,
e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, aqui está falando da descendência, ok? Realmente não falou especificamente de Jesus. Então, vamos ver como que Jesus cumpre essa promessa lá em Mateus 1. Aí a gente vai no verso 1 de Mateus 1 e depois no verso 17. O Mateus, ele faz assim, no verso 1, ele faz um resumo, e depois ele começa tudo de novo. Tem diferença entre a genealogia de Mateus e de Lucas, tá, gente? Lucas pega a genealogia de Jesus e volta até Adão. Ele faz voltando assim, ó. Ele faz a volta, e ele volta até Adão. E Mateus, como ele escreveu para um público judeu, o desejo de Mateus era provar para os judeus que Jesus era essa semente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, entendeu? Então, o objetivo de Mateus, cada evangelho foi escrito visando um público, ok? Então, o objetivo de Mateus era pegar esse descendente e jogar ele para o pai Abraão. Então, ele começa assim, olha, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lembrando que na Bíblia, quando eu digo filho, eu não estou dizendo filho literal, eu estou dizendo que ele é um descendente, ok? Por isso que, por exemplo, que lá em Daniel, a gente tem Belsazar, né, que é aquele rei horrível lá, que tem a escrita na parede e tal, e ele é chamado de filho de Nabucodonosor, mas na verdade ele não era filho, ok? Jesus aqui está sendo chamado filho de Abraão e de Davi. Aí no verso 17, olha só o que ele fala. E ele ainda conta as gerações, olha, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio para a Babilônia, são 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, são 14. Então, além de contar, além de fazer todas as gerações, ele ainda contou que são 14, 14, 14. Esse número aqui, a gente, assim, eu particularmente desconheço um significado, mas eu entendo que o profeta aqui, ele estava querendo mostrar que Deus vinha intervindo de modo sistemático no povo. Então, Deus chama Abraão, 14 gerações depois, ele levanta o maior rei que Israel já viu, né? 14 gerações depois, para salvar aquele povo deles mesmos, ele manda eles para o exílio da Babilônia, e 14 gerações depois, ele manda Jesus para salvar o povo dos seus pecados. Entendeu? Não foi coincidência, não, né? Exatamente. Então, ele não é coincidência. Então, ele está mostrando assim, olha a intervenção divina acontecendo. Né? Olha como Deus está intervindo para fazer alguma coisa, né? Boa noite, Charles, que chegou. Charles, a gente está nesse primeiro quadrinho aqui, tá? Que Jesus seria semente de Abraão. Aí vamos ver lá em Gálatas 3, o verso 16 e o verso 29. Vou pedir para o Walter ler para a gente. Gálatas 16. Eu estou sem a Bíblia aqui, Ellen. Pede para outro aí. Tá, o Antenor vai ler para mim, que eu estou vendo ele com a Bíblia na mão ali, já folheando. Tá de boa, sem problema.
Gálatas 3, o verso 16 e depois o 29, tá, Antenor? XVI. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e os descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E o 18? Não, o verso 29 agora. 29. E, se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Ok, então Paulo vem e ele diz, olha, a promessa foi feita ao descendente, né? A gente vê aqui Paulo colocando no singular, tá? Provavelmente porque no original hebraico foi prometido no singular para Abraão. Eu vou até pesquisar isso, gente. Eu não pesquisei, mas eu acho que no original hebraico não está no plural, né? Por isso que Paulo fala isso. Nós vamos ver agora as promessas que foram feitas a Isaac. Isaac é engraçado, né? Porque ele parece ser uma figura meio apagada, porque ele fica entre Abraão e depois Jacó, porque Abraão tem uma história imensa sendo contada e Jacó depois uma história imensa sendo contada, e aí Isaac parece que não teve grandes emoções, né? A maior emoção dele foi, parece que ser enganado lá pelo... Parece que ele não é o protagonista, ele é sempre um coadjuvante, né? É engraçado essa coisa da história de Isaac. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas foram feitas as mesmas promessas que foram feitas para Abraão, foram feitas para Isaac também. Olha só o que Deus diz lá em Gênesis 17, 19. Ele diz assim, ó, Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E descendência aqui, gente, a palavra é semente, tá? A palavra em hebraico é zerá e a palavra é semente. Então, essa semente, ela pode ser plural e ela pode ser singular. A sua semente, então parece uma descendência imensa, ou o filho, uma semente, tá? Aí vamos lá em Gênesis 26, que aí é Deus já falando com Isaac mesmo, Gênesis 26 e os versos de 2 a 4. Já estou com a Bíblia aqui, você quer ler? Olha, então lê a partir do 1, para a gente poder ver que está falando de Isaac mesmo, do 1 26, até né? o 4, isso. Ok. Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. 4 também, né? Isso. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Obrigada, Walter. Gente, esse verso 4, ele é muito importante. Eu vou até grifar aqui na minha Bíblia. Por que ele é super importante? Ele está falando
a mesma promessa que ele fez a Abraão, que ele fala para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui ele fala para Isaac: pela tua semente, na tua semente, no seu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. A gente aqui entende isso realmente como sendo uma profecia que remonta direto para Jesus. E aí a gente tem aqui os versos lá de Mateus, que a gente já leu, mas a gente não leu o verso 2, que é o verso que fala de Isaac, né? Então, no verso 1, a gente tem assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Só que Jesus é um descendente de Judá, né? Jesus era da tribo de Judá, assim como Davi. E o verso 17 a gente já sabe que é aquela continha que Mateus faz. Vocês sabem que Mateus aqui, esse Mateus era aquele Mateus coletor de impostos, né, gente? E aí você pensa que Mateus era um homem que era muito ligado com números. Tá vendo como Deus ele usa a aptidão das pessoas, dos instrumentos que ele usa para poder realmente fazer algo diferenciado. Então, ele usou Mateus e Mateus faz aqui uma continha para a gente, já que ele estava super ligado nessa coisa de números. Aí, lá em Romanos 9, verso 7, Paulo faz, então, uma outra aplicação, também a aplicação dessa profecia, né? Eu vou começar no verso 6 e vou ler até o verso 8. Ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo está falando aqui que essa coisa de ser filho de Abraão tinha sido estendido para fora daqueles que nasceram, né, como israelitas. Aí ele diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Por que ele está dizendo isso? Porque a descendência de Ismael não é a descendência que Deus elegeu para ser a descendência da aliança, que foi o primeiro filho de Abraão. Mas ele fala assim: mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Gente, o que Paulo está defendendo aqui é um argumento lindo de que Abraão tentou, pelas suas próprias forças, ter um filho, né? Ele pensou: vou ajudar Deus a cumprir a promessa para mim. Então, ele vai, aceita a ideia de Sara, toma Agar como mulher, tem um filho com Agar, que era uma mulher muito mais nova, ela era uma serva, devia ser uma moça bem jovem. Agar engravida, e aí vem Ismael. E quando Ismael já é um menininho assim, né, um rapazote, Deus aparece para Abraão e diz assim: olha, Abraão, eu vou te dar a tua descendência e tal. Aí, sabe o que ele fala? Ele fala assim: tomara viva Ismael diante de ti. O que ele está dizendo? Senhor, eu já tomei as devidas providências. Eu já resolvi essa parte. Então, olha, se o senhor quiser, agora que eu já resolvi, o senhor já pega essas bênçãos, já dá tudo logo para Ismael. E aí, o que Deus diz para ele? Lá no capítulo 17, ele diz: Abraão, você não está entendendo. Quem cumpre a promessa sou eu, não é você que cumpre as minhas promessas. Então, ele fala assim: você vai ter um filho de Sara, da sua mulher idosa, que já parou de menstruar, que não tem mais o costume das mulheres, como é chamado lá no texto. Ela não pode mais ter filhos. Você já tem 100 anos e é de vocês
que eu cumpra a promessa. Então, o que Paulo está dizendo, gente? Ele está dizendo que Isaac é um milagre, que Isaac é o verdadeiro cumprimento da promessa, é quando acaba qualquer esforço de mãos humanas, qualquer coisa que o ser humano possa fazer, quando terminou, Deus cumpre a promessa. E aí Paulo ele diz assim: você pode até ser filho de Abraão de sangue, mas se você não acreditar na promessa do filho, você não é a verdadeira descendência de Abraão. Você não é o Israel espiritual. Então, quando a gente vai ler Romanos, capítulo 9, 10 e 11, Paulo está fazendo essa jogada. Quem é o Israel espiritual e quem é o Israel carnal? E ele está dizendo que Deus, ele não abandonou o povo de Israel, os filhos de sangue de Abraão, que a salvação é estendida a eles, mas ele está dizendo assim: através de Abraão, ele cumpre a promessa de que todas as famílias serão benditas na terra. E aí ele coloca aqui que Isaac era essa promessa. Ele é um filho que nasce de um milagre. Um homem já muito idoso, mesmo para aquela época, e uma mulher que já não estava mais em idade reprodutiva, mesmo para aquela época. Deu para entender esse verso, gente? Ficou claro? Mais ou menos? Ok, vamos lá. Vamos ver agora, gente, a promessa sendo feita a Jacó, tá? Vamos ver essa promessa sendo feita a Jacó. Vamos lá para Gênesis 28, o verso 13 e 14. Essa promessa aqui é linda, gente. Essa promessa é linda, a gente já até falou sobre ela na última aula, porque essa promessa ela é feita num momento em que a pessoa estava fazendo tudo errado na vida. E aí Deus mostra que ele não abandona a pessoa quando a pessoa comete o maior erro dele. Deus não abandona. Deus fala assim: olha, eu vim aqui, eu desço até você, porque eu quero fazer minha aliança com você, né? Então vamos lá, tá lá em Gênesis 28. Eu vou começar um pouquinho antes, no verso 10. Ele diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. O que Jacó estava fazendo? Viajando sozinho, com uma sacolinha na mão, uma trouxinha na mão, com poucas coisas que a mãe dele tinha arrumado para ele, fugindo no meio do deserto. E a mãe falou assim: volta lá para a casa dos meus familiares, meu irmão mora em tal lugar. E aí vai Jacó seguindo por uma estrada sozinho. Quando ele está no meio do deserto lá, no meio da terra do nada, tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e transformou-a em travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E ele sonhou. Qual foi o sonho dele? Havia uma escada que ligava à terra e cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, Jacó, naquele momento que ele se vê sozinho, abandonado, tem que pensar que Jacó aqui devia ser um menino muito jovem, tá? E fugindo de casa, pensando em todas as coisas horríveis que ele tinha feito, que ele tinha mentido para o pai, que ele agora não ia mais ter o carinho da mãe. O irmão disse que se visse ele de novo ia matar ele. E aí, ele, olhando aquela visão dos anjos, ele vê, perto dele estava o Senhor. Então, Jacó, ele viu aqui Deus, né? E Deus disse para ele: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias
da terra. Olha que lindo, gente. O menino estava assustado, sozinho, com fome, deitado no chão, em cima de uma pedra, fugindo da família, e Deus olha para ele e fala assim: em ti e na tua descendência serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele faz aqui uma promessa dizendo: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então Deus está dizendo assim: olha, Jacó, você acabou de mentir, você acabou de fazer uma besteira imensa na sua vida, e eu estou dizendo para você que eu não vou te abandonar. Olha que lindo isso, gente. É maravilhoso. É muito bonito isso, muito bonito mesmo. A gente vê o amor de Deus ali sendo demonstrado, e essa maneira como Deus trata Jacó, gente, é a maneira como ele trata qualquer um de nós pecadores. Alguém está tentando falar alguma coisa? Não, né? Então vamos lá, vamos para Números 24, 17 e 19. Então, em Números, lá em Números, vocês lembram do profeta Balaão, aquele que a jumentinha falou com ele? Então, essa é uma profecia que saiu da boca de Balaão. Aquele rei Balaque contratou Balaão para poder amaldiçoar o povo, né? E aí Balaão, todas as vezes que ele foi falar, ele só proferiu bênção. Ele não conseguia amaldiçoar o povo, porque nessa época o povo estava falando, estava fazendo a vontade de Deus, né? E aí ele começa assim, olha. Ele diz assim: então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Aí olha o verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E aí no verso 19 ele diz: de Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Então aqui a gente vê essa profecia falando de uma estrela que surgiria de Jacó. Aí eu queria que alguém agora lesse Lucas 1:33. Lucas 1:33. Quem se habilita? Eu posso ler, Ellen. Pode, por favor. 1:33, né? Pode ler o verso 31, 32 e 33. Certo. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho de Davi, seu pai. Ele reinará para fim. Tá certo? Tá certinho. Só que o teu áudio cortou. E aí, deixa eu só ler esse último verso, que ele fala assim, ó: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, vocês veem que aqui o anjo pega uma profecia lá do Antigo Testamento, ele diz assim: Maria, essa profecia está se cumprindo em você. Você que vai ter o filho de Jacó, a descendência de Jacó, que vai reinar para sempre. Você que vai ter aquele que irá governar sobre todas as nações.
Então, assim, aqui não é uma profecia não é um sensus plenior, tá, gente? É só o anjo realmente mostrando que aquele era o cumprimento correto da profecia. Então, não havia outro, não podia falar, vai se cumprir em outro. Não, o anjo já está dizendo para Maria que se cumpriria nela, tá? A gente tem aqui, então, os últimos versos desse quadrinho, que são da linhagem de Davi, tá? E aí, vamos ler, então, primeiro Isaías 9:7, né? Lembrando que quando Isaías foi profeta, Davi já tinha morrido há muito tempo, né? Isaías foi profeta antes do cativeiro assírio, que destruiu Israel do Norte em 722 antes de Cristo, ok? E aí ele fala o seguinte, olha. Eu vou ler o verso 6 também, né? Porque é uma continuação. Ele diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Jesus é apontado como aquele que viria de Davi e estabeleceria o seu reino para sempre. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13, que aí essa profecia aqui, ela é dada para Davi, tá, gente? Ela está sendo dada para Davi, essa profecia, é o próprio Deus, né, que manda essa profecia para ele, tá? O profeta Natan vai lá entregar essa profecia, proferir essa profecia. Natan está falando com Davi e ele diz assim, quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa profecia aqui, ela é confusa, porque Natan, ele está falando tanto de Salomão, como ele está falando do descendente, que é Cristo. Porque olha só, quem foi que edificou a casa no nome de Deus? Foi Salomão. E, embora Jesus tenha dito também que ele era o templo, né? E que ele destruiria aquele templo e o reedificaria em 3 dias. Jesus também se coloca como sendo a casa de Deus. Mas aqui Salomão cumpriu essa parte. Só que ele fala assim: estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quem é o único que tem o reino estabelecido, o trono estabelecido para sempre? O único é Jesus. Então, aqui a gente vê que é uma profecia que está falando também de Jesus. E lá em Jeremias 23:5, vocês sabem que Jeremias é um livro de profecias muito tristes, né? Que eram profecias de destruição do povo. Eram profecias de destruição. Então, lá no meio dessas profecias de destruição, Deus fala com Jeremias, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. E o verso 6 diz: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Então, essa profecia aqui é uma profecia claramente de um descendente
da linhagem de Davi, né, que iria reinar, iria estabelecer justiça, iria salvar o povo, iria trazer salvação. E isso se cumpre em Jesus. E a gente já leu esses versos aqui, né? O verso de Lucas 1:32 a gente leu, mostrando que ele era um descendente de Davi. Vamos agora para umas profeciazinhas mais tranquilas, mais fáceis, né? Ah, não, essa é difícil. Vamos lá. Edilane votou energia, vai ler para a gente Isaías 7:14. Isaías 7:14. Sete, 14. Uhum. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Olha, então aqui Isaías, tá? Isaías está conversando aqui com o rei Acaz. O rei Acaz era um rei muito mau. Deus falou que ia salvar o povo. Acaz não acreditou e Isaías falou assim: Deus mandou te dizer que você pode pedir o sinal que você quiser. E Acaz, ele diz: não, eu não vou cansar Deus pedindo sinal. Mas Acaz fez isso, gente, não é porque ele era bonzinho. Acaz fez isso porque, na verdade, ele não acreditava, entendeu? Então ele fala: não, eu não vou pedir sinal, não. E aí o que acontece? Isaías fala assim: ah, você não está pedindo sinal, mas Deus vai te dar um sinal, tá? Porque ele vai te dar um sinal. E o sinal vai ser que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, né? E ele se chamará Emanuel. Quando a gente lê o verso 15 e 16, a gente entende que essa promessa era uma promessa que se cumpriria ali naquele tempo. Olha só o que ele fala. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Acaz estava morrendo de medo porque tinha 2 reis que invadiam a terra dele. E aí Deus está dizendo assim, olha, esse menino, ele vai ser um menino que ele ainda nem sabe discernir entre o que é bom e o que é mal, e esses reis vão estar já completamente destruídos. Você está se preocupando à toa, mas você não quer confiar em mim. Então a gente nota que essa promessa era uma promessa feita ali para aquele momento. E aí a gente pensa assim, mas Ellen, ele diz que uma virgem conceberia, né? Eu vou dizer para vocês que essa parte da profecia é uma parte que ela é muito controversa. Então tem gente que diz o seguinte, que a palavra aqui para virgem, ela quer dizer mulher jovem, mulher em idade para casamento, moça ou recém-casada. Só que aí a pessoa fala assim, ah, mas poderia ser uma mulher recém-casada, né? Uma mulher que tivesse acabado de casar, uma mulher que tivesse sido pedida em casamento. E essa palavra, ela pode ser empregada para as duas formas. Uma mulher que já teve realmente um relacionamento marital, ou uma mulher que acabou de se casar, ou realmente uma mulher virgem. Como era o caso de Maria, que era uma mulher desposada, mas não tinha tido ainda relações sexuais com o marido, né? Só que essa palavra no Antigo Testamento, essa palavra no hebraico, ela só é usada, gente, para designar virgem, ok? Então a gente não sabe se é assim, ah, vai ter uma virgem que vai casar e vai ter um filho. Então essa parte é uma parte meio obscura, a gente não sabe o que aconteceu ali na época de Acaz. Só que aí vem Mateus
E aí Mateus faz o sensus plenior dessa profecia. Porque essa profecia, a gente tem que lembrar que ela era uma profecia local, gente. Por que ela era uma profecia local? Porque o menininho ia ainda tá engatinhando, correndo, sei lá, e aqueles reis seriam destruídos. E aí vem Mateus, lá no capítulo 1, vamos ler do verso 18 até o 23. Posso ler? Pode. Do 18 até o 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isso. Na sua Bíblia não tem um parênteses que quer dizer Deus conosco? Sim, que Tem, quer dizer Deus conosco. Isso, legal. Gente, então vocês viram o que Mateus fez aqui? Mateus pegou uma profecia do Antigo Testamento, que se cumpriu no Antigo Testamento, e ele faz um ressignificado. E isso é sensus plenior, ok? Então, essa é uma das provas de profecia sensus plenior. Eu pego uma profecia local, de cumprimento quase que imediato, e aí pego essa profecia lá no futuro e falo, olha, isso aconteceu para que se cumprisse tal coisa. E aí, Ela, então, Mateus, é uma confirmação? não, é um duplo cumprimento. Eu tenho um cumprimento número 1, pequenininho, de abrangência local, e eu tenho um cumprimento número 2, que na verdade tem uma abrangência universal. Por quê? Porque não é uma virgem, é a virgem que está gerando do Espírito Santo aquele que será o Emanuel, Deus conosco. Entenderam? Então, eu tenho a profecia se cumprindo 2 vezes, só que eu tenho um escritor bíblico dizendo, olha, sabe aquela profecia? Agora ela se cumpriu de forma plena. Por isso que se chama sensus plenior, ok? Então, ela se cumpre de uma forma, assim, magnífica, maravilhosa, trazendo a bênção para todos, né? Porque aquele menininho que nasceu lá nos dias de Isaías, ele foi uma prova para o rei Acaz, para as pessoas que estavam ali. Na minha vida e na sua, ele não tem nenhum significado. Mas o nascimento de Jesus de uma virgem, na nossa vida, tem todo o significado, ok? Vamos para outra profecia de Isaías. Isaías 11, versos 1 e 2. Eu vou ler isso aqui, e aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa bem interessante aqui, tá? Fala o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aí olha só, repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Contaram? 7? Isso é importante, porque tem um negócio que tem lá no Novo Testamento que a gente não entende por quê.
e aí é daqui que sai, tá? Então tem sete espíritos: o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E aí vamos lá para Atos, né? Em Atos mostra que ele seria um filho de Jessé. Atos 13, versos 22 e 23. Que diz assim, olha: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Ele estava falando de Saul, né? Que Deus depôs Saul do trono. E ele diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Ou seja, filho de Davi, filho de Jessé, ele é o renovo. Por isso que talvez nas Bíblias de vocês, esse renovo que aparece lá está escrito com R maiúsculo, né? Está escrito com R maiúsculo, esse renovo que veria da descendência de Jessé. Mas aí a gente tem então o cumprimento de que ele seria um filho de Jessé. E lá em Apocalipse 3:1, lembrando que Apocalipse 2 e 3 são as cartas escritas às igrejas. E toda carta, o anjo apresenta Jesus de uma forma. Quer ver? Eu vou ler, por exemplo, a carta que vem antes dessa, que é a carta para a igreja de Tiatira, no verso 18 do capítulo 2. O anjo diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Para a igreja de Pérgamo, ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, são maneiras de apresentar Jesus. Quando vai no capítulo 3, verso 1, ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele diz: conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Então, gente, aqui a gente tem a apresentação de Jesus como aquele que tem os 7 espíritos. E vocês se lembram o que a gente leu em Isaías? Sobre ele repousará o espírito da sabedoria, do entendimento, do temor do Senhor. Lembram? Então, é sobre ele que se repousam os 7 espíritos, tá? Então, aí lá em Apocalipse, vocês acham que quando João recebeu essa mensagem, ele... nossa, olha aquela profecia que está lá em Isaías dos 7 espíritos. Entenderam? Então, Apocalipse faz muito esse link aí com as profecias messiânicas também, tá? Olha só, Ellen, quando eu lia esse versículo aqui, eu falava, mas que 7 espíritos são esses? Eu nunca entendia. Agora que legal. Pode até marcar aí na tua Bíblia, Vou né? marcar. Lá em Isaías você já marca Apocalipse 3:1, né? Eu também, a gente fica assim, poxa, 7 espíritos, né? Será que é isso? Será que é a plenitude dos espíritos? Mas aí a gente já percebe que lá na Bíblia, lá atrás, já foram citados 7 espíritos, tá? Agora ficou claro, Ellen. Achei bacana também. Legal, legal. Eu também, quando eu entendi isso, gente, eu também achei muito legal, porque eu nunca tinha prestado atenção aí nessa ocorrênciazinha da profecia de Isaías. Vamos lá, então, para Números 3. Vou pedir para o Antenor ler de novo para a gente, Antenor. Números 3, verso 13.
3:13. Isso. Pode ler. O meu aqui está junto, 12 com 13. Pode nessa ler. Bíblia. Pode ser? Pode, com certeza. Os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus, eu sou Deus, o Senhor. É isso? Obrigada. É isso mesmo, Antenor. Porque o que ele está falando? Ele está falando que seriam os primogênitos. Isso fica mais claro num texto em que eles explicam que o primogênito era aquele que abre a madre da mãe, ok? Então, como que eu saberia que aquele bezerrinho é um primogênito? Que ele é o primeiro filho do boi? Não, ele abriu a madre da mãe. Ele foi o primeiro bezerrinho que nasceu daquela mãe. Então, aqui ele está falando dos primogênitos. E aí, Lucas, né? Lá em Lucas 2, verso 7. E aí, ele diz assim, olha. Vamos ler a partir do verso 4. Ele fala assim: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, ou seja, o tempo, né, as 40 semanas de gestação. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Ou na hospedaria, desculpa, olha eu falando estrebaria, que foi onde eles ficaram. Vamos agora ler os versos 22 e 24, também de Lucas 2. Porque ele diz assim, ó, porque aí eles cumpriram uma coisa que os filhos de Israel cumpriam. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém. Então era assim, a mãe tinha bebê, se o bebezinho fosse homem, ela ficava imunda por 7 dias. Ela e o bebê ficavam em casa. Quando terminavam esses dias, eles pegavam aquele bebezinho recém-nascido, levavam no templo, né, para consagrá-lo. E olha só o que Lucas conta para a gente. Levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Olha Lucas citando a profecia. Ele está dizendo assim, olha, os pais de Jesus obedeceram também à lei de Moisés. E ele diz, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. E eles levaram um par de rolas e 2 pombinhos. Só que lá na lei, gente, se vocês forem ler, a lei, ela tá lá em Levíticos 12, tá? Essa lei que fala o que a criança tem que levar e tal, tudo aquilo. Só que essa oferta de rolas e pombinhos era a oferta dos mais pobres. Não era a oferta de gente rica. A pessoa rica, ela levava um cordeiro. Se ele fosse um filho de Deus, ele tinha que levar um filho de rei, ele tinha que levar um novilho. Então, quem tinha posses levava um cordeirinho. Quem não tinha posses não era criador de animais, como era o caso de José. José era um carpinteiro, ele não tinha cria de animais. Então, o que o dinheirinho dele dava para comprar? Um parzinho de rola e 2 pombinhos. E aí foi isso que eles levaram para apresentar Jesus no templo. Bonitinho, né? Que aí a gente vê que ele era realmente alguém eles eram uma família realmente bem humilde. Então, ser carpinteiro naquela época era uma condição bem humilde, né? Não era um dono de fábrica de móveis, né? Era um carpinteiro mesmo.
Então, vamos ver as nossas últimas 3 profecias agora, tá? Essas aqui são mais fáceis, né? São profecias que a gente consegue ver com mais clareza. A primeira está lá em Salmos, Salmos 72, Salmos 7:2, os versos 10 e 11. Essa aqui, gente, se ninguém me dissesse, eu não ia saber. Que era uma profecia falando, né, desse acontecimento. Vamos começar no verso 9? O verso 9 diz assim, vamos ler o 9, 10 e 11. Diz assim: curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. E aí, Mateus pega, gente, essa profecia e ele fala dessa profecia lá em Mateus 2, de 1 até o 11. Ele diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Primeiro, gente, que a gente não sabe se eram 3, tá? Então, essa coisa de 3 reis magos, nós não sabemos se eram 3, ok? Vou dizer para vocês por que ficou parecido que eles eram 3. Vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Então eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E eles dizem a profecia: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas. Daqui que vem a tradição que são 3. Então, qual era a oferta? Ouro, incenso e mirra, sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho que não voltassem à presença de Herodes, eles regressaram por outro caminho para a sua terra. Então, aqui a gente vê magos, eles vêm do Oriente, eram homens que estudavam profecias antigas, tá? E eles vêm do Oriente e eles veem que estava perto do nascimento e eles veem uma estrela que estava profetizada e eles vão atrás dessa estrela. Então, eles chegam em Jerusalém, eles pensam, bom, se é rei dos judeus, é aqui que a gente tem que perguntar. A gente vai perguntar em Jerusalém. E aí, lá em Jerusalém, os próprios sacerdotes diziam, não, a profecia é que ele vai nascer em Belém. E aí, eles vão para Belém, e claro que Herodes queria fazer ali, né, a coisinha dele que a gente vai ler na próxima profecia. E aí,
Mateus, então, fala, né, que esses reis, esses magos do Oriente vieram trazendo os presentes. Então, tem algumas coisas que a gente romantiza, que a gente não são verdades. Eram pagas? Eu não entendi, Cris, a primeira pergunta. Assim, Ellen, eu vi uma palestra do Rodrigo Silva e ele falou que esses magos, que na realidade não sabíamos se eram 3 ou não, eles eram astrólogos e pagãos. Isso, exatamente. Só que eles ficavam de olho a todos os acontecimentos Isso, proféticos. porque Por isso, até mesmo eles tinham alguns pergaminhos, né, da profecia e estudavam. exatamente. Só que eles tinham parte, por isso que eles não sabiam que ia nascer em Belém. E isso é muito importante, Cris. Você lembrou um fato muito importante de que eles eram pagãos, porque a profecia de Salmos diz que reis vindo de Sabá eram reis pagãos de Sabá, de Sebai, que viriam adorar ele. Olha só que interessante. Então, tem duas coisas que a gente não sabe. Primeiro, a gente não sabe se eram 3. Segundo, tudo leva a crer que Maria não estava mais na estrebaria com Jesus, porque eles não chegaram no dia que Jesus nasceu, gente. Tá? Então, vê que eles foram levados até a casa onde estava. Então, Maria deu à luz na estrebaria, passou essa primeira noite. Quando eles viram aquele nenenzinho, foi arrumado um quarto lá para eles, possivelmente depois. Então, quando os reis magos, a gente sempre tem a figurinha dos reis magos visitando na estrebaria, mas na verdade não. Diga, Antenor. Eu queria perguntar o que você acha de como eles eram pagãos, eles se prostraram e adoraram a Jesus, né? Mesmo não sendo o rei de onde eles vieram. Isso já é um discernimento que provavelmente Deus deu a eles, porque Deus diz, né, que se me procurares de todo o coração, de todo entendimento, assim eu vou responder. Eu vejo muito isso aí de Deus. Com certeza. Eles Ellen, perceberam. Gente, olha só. Eles entraram. Deixa eu só complementar isso aqui. Eles entraram numa casa que possivelmente era pobre, viram uma família pobre, com um recém-nascido, e eles simplesmente. Qual era a aparência que aquilo ali tinha de rei? Porque eles tinham estado no palácio do Herodes e não foi lá que eles encontraram esse menininho. E aí, esses homens que tinham trazido tesouros, ou seja, eles eram homens muito ricos, eles adoram e prostram, ou seja, eles têm noção de que eles estão diante de algo que é muito maior que eles, que é maior do que as riquezas desse mundo, ok? Diga, Cris. Não, você já acabou de responder a minha pergunta. Tá, ok. Obrigada. Tá. E aí, vamos ver outra profecia, gente, que é a profecia do massacre das crianças, que eu não sabia, na verdade, antes de estudar isso aqui, eu não sabia que isso estava profetizado, tá? Tá lá em Jeremias. Oi? Então, essa passagem de Salmos, eu posso colocar Mateus aqui? Pode colocar aqui esse cumprimento aí, com certeza. A gente vai lá para Jeremias 31, que a gente vai ver que essa aqui é uma profecia também, que o escritor bíblico é que fala para a gente, olha, é para que se cumprisse tal coisa. Jeremias 31, verso 15, vocês sabem que eu já acabei de falar hoje que Jeremias estava profetizando só destruição, né, sobre Jerusalém. E aí ele fala assim, olha, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Aqui, gente, Ramá é uma localidade, tá bom? É uma cidade da tribo de Benjamim, isso é muito significante, muito significativo. Por quê? Porque Benjamim era o filhinho, né, preferidinho de Jacó, era o caçulinha de Raquel, o filho que ela morreu dando à luz,
e Raquel era a esposa preferida de Jacó, e aí vem uma profecia que diz que os filhos, né, as mulheres, Raquel estaria chorando por seus filhos, porque eles já não existem. Só que Raquel morreu de parto. Então, que profecia é essa, né? Então, não é ela que chora pelo filho, é o pai que chora porque perdeu a esposa. Mas aí, e claro, essa profecia também é dada muitos séculos depois de que Raquel existiu. Mas aí, lá em Mateus 2, a gente estava lendo Mateus dos Reis Magos. Aí tem a continuação, né? Lembra que os Reis Magos receberam um sonho, Deus falou com eles, não voltem por Jerusalém, não vão falar com Herodes. Herodes está tentando enganar vocês. E eles foram embora. No verso 16 diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Porque os magos saíram de uma terra bem distante. A estrela tinha aparecido lá muito tempo antes, né? Então, a estrela não apareceu no dia que Jesus nasceu, a estrela apareceu antes, porque eles fizeram uma viagem que durava meses. A gente tem que lembrar disso, por exemplo. Quanto tempo uma pessoa durava em camelo, a pé, nananã, para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, por exemplo? Eram 4 meses. Então, a estrela apareceu antes de Jesus nascer. E aí, olha só. Então, ele se informou, aí eles falaram, não, apareceu em tal época. Aí, Herodes, para falar assim, bom, então, para a gente não ter problema, vai matar todos os bebês de 2 anos para baixo. E aí, Mateus, ele diz assim, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Então, aqui, um escritor pega uma profecia que a gente pensa que Jeremias está falando só do sofrimento da invasão, né, dos babilônicos, e aí esse escritor bíblico fala, aqui se cumpre o que o profeta Jeremias está dizendo. Aqui é que as mulheres, as israelenses, as judias e tal, as mães vão chorar por seus filhos, né? Raquel vai chorar por seus filhos, ok? Porque eles não mais existem. Então, aqui, se eu lesse essa profecia lá em Jeremias, eu nunca ia saber que isso se cumpriria no massacre feito por Herodes. E aí vem Mateus e diz para a gente, olha, essa profecia de Jeremias está se cumpriu aqui nessa ocasião, tá? E a nossa última profecia de hoje, que está lá em Miqueias 5:2. Ellen, Oi. a Bíblia não relata mais nada sobre os reis, se eram parentes, de onde que eles eram. Mais nada. Tudo que a gente acredita hoje sobre os reis magos foi introduzido pela tradição católica na Idade Média, que eles dão até nome para os reis. Mas eu esqueci agora. Baltazar, só lembro de Melquior, e eu não sei o que mais. Mas eles dão esses nomes, aí eles constroem toda uma história, mas isso é tradição, não tem nada bíblico sobre eles, tá? Mas aqui a gente entende que realmente eles se tornaram adoradores, né? De verdade. Vamos ver então a profecia de que Jesus nasceria lá em Belém e que ele seria eterno, né? Ele diz assim, olha, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esse aqui, gente, é claro, a gente fica
né? A gente lê essa passagem e a gente fala, já está falando do Messias. Então, essa está muito clara. E aí, João, lá em João 1, verso 1, ele começa, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, João, ele começa falando, sabe aquele menininho que nasceu entre nós? Ele era Deus. Os seus dias são dias eternos. Ele fala, olha, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então aqui João mostra claramente que esse menininho que nasceu era o Jesus eterno. E aí lá em João 8:58, o próprio Jesus fala que ele era eterno. João 8:58. Eu vou ler o verso 56 também. Provavelmente a gente ainda vai trabalhar essa profecia aqui, tá? Versos 56, 57 e 58. E ele diz assim, olha, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. E perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? E então Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, esse eu sou tá na Bíblia de vocês com todas as letras maiúsculas, tá? Porque esse eu sou Sim. é o mesmo eu sou que Moisés recebe da resposta da boca de Deus. Quando Moisés fala assim: quando eu for dizer para o povo que eles vão ser libertos, quem que eu digo que me enviou? Quem é que vai cumprir essa promessa? Quem vai estar cumprindo essa promessa? Aí, o que Deus fala para ele? Diga que eu sou me enviou a vós. Esse nome ele é muito significativo porque esse nome ele contém nele a questão da eternidade. Eu sou, eu sempre fui, eu sempre serei, eu posso todas as coisas. E aí, o que Jesus acabou de dizer para eles? Eu sou aquele que falou com Moisés. Abraão me viu. Quando foi que Abraão viu o eu sou e se alegrou? Que ele viu o dia de Jesus e se alegrou. Na verdade, a gente acha que aqui Jesus estava se referindo ao momento em que Abraão ia matar seu filho e é dado para ele um carneiro preso pelos chifres lá no meio do mato. E aí ele vê que ele não vai precisar matar o filho dele, mas ele entende que um dia o filho de Deus iria morrer. Ele não precisou sacrificar o filho dele, mas Deus precisaria sacrificar o filho, né? E aí Abraão viu esse dia e se alegrou. E aí os homens falam assim: como assim? Você não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Eles estavam debochando dele. E ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Por quê, gente? Porque no entendimento deles, Jesus tinha acabado de dizer a maior de todas as blasfêmias. Ou seja, colocar sobre si o fato de que era Deus. E aí, como não era o momento ainda de Jesus morrer, Jesus se ocultou e saiu do templo escondido sem que eles vissem, tá? Mas eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele é o Deus eterno, que ele é aquele que conversou com Moisés, com Abraão e etc. E aí, no versículo 23 e 24 também ele diz essa mesma questão, de quem ele é. legal. Lê pra gente então, Antenor. Olha, diz assim, Jesus continuou, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Legal, olha,
Então, você vê que Jesus já estava realmente se revelando, né? De uma forma bem forte mesmo, né? João, gente, ele tem como principal objetivo da carta dele provar a divindade, tá? De Cristo. Por quê? Porque muitos conversos, lembrando que o livro de João, o Evangelho de João, foi o último livro escrito da Bíblia, lá já, né, pertinho de João morrer. E aí, João já estava vendo entrar na igreja um monte de heresia, dizendo que, bom, Jesus tinha sido muito legal, mas ele não era Deus, ok? Então já tinham heresias entrando na igreja, tinham os gregos entrando, dizendo como assim a pessoa morreu e ressuscitou, e aí vem João para escrever realmente o Evangelho de João para provar essa divindade, e ele só fala de 7 milagres de Jesus, tá? E o último milagre é o milagre da ressurreição de Lázaro, ele vai num crescente até a ressurreição. E aí, Paulo, falando sobre isso também, lá em Colossenses, né? Capítulo 1, do verso 15 até o 19, ele diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha ele a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a sua plenitude. Então, Paulo aqui também está defendendo, né, a eternidade de Cristo e está defendendo a divindade de Cristo, que são coisas que até os nossos dias são discutidas. Então, nós vimos todas as profecias acerca do nascimento e da origem de Jesus, tá, gente? Nós terminamos aqui. Na próxima aula, nós vamos ver as profecias que se cumpriram na missão, assim, na vida e na missão dele durante o ministério de Jesus, ok? Nós vamos ver essas profecias, tá? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos orar, então. Tudo claro. Então tá, Val. Antenor, você faz a oração para a gente, por favor? Assim. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos, contemplando aquilo que tem dentro da Tua Palavra, que nós possamos utilizá-las durante a nossa vida, que possamos também repassar ela para aquelas pessoas que necessitam da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este dia. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigada.